Boa noite para vocês que estão me vendo agora ao vivo ou vocês que estão assistindo, né? Essa live, essa aula gravada, né? Eu estou aqui aguardando. Mônica, tudo bem? Eu estou aguardando a Roberta, a Ilana. Nós teremos uma live bem interessante hoje. E esse é o momento que nós estamos atravessando também os desafios e entendendo, né, a beleza do Rolfing e o potencial, porque tá uma tempestade, em alguns lugares não tem luz, a Roberta acabou de me avisar que tá sem luz, e mesmo assim, com a força da vontade, nós iríamos seguir com a nossa live, porque a gente tem algo muito especial para compartilhar com vocês. Então aqui, Elana, e se acabar a luz, a gente vai fazer. Ilana acabou de chegar. Boa Ilana, noite, tudo bom, Tárika? tudo ótimo. A Roberta avisou que tá sem luz na casa dela. Ela falou Aqui também às comigo. vezes dá uma piscadinha. Como que você tá aí? Tá segura? Então, Tá tô tudo bem? cheia de luz, luz demais. Vou até apagar um pouquinho, Uma live mas tá ótimo. iluminada. Tá cheio de pontinho aqui na tela. Desculpa. Será que ela não vai conseguir entrar? Eu tô aqui, ela tá offline nesse momento, né? Então eu não sei se ela tem internet do celular, né? Hum. Boa noite, vocês que estão entrando. Mas a gente pode começar a nossa conversa, Ilana, e antes de começar, eu sempre tenho um tempo de parar, sentir, me sentir, refletir, né, sobre o que nós iremos conversar hoje. A gente faz sempre esses alinhamentos, né, e também a importância desses momentos para a gente compartilhar não só a nossa experiência, né, mas um pouquinho do que é o golfing e ferramentas que podem de fato tocar a vida de muitas pessoas. Uhum. E o que me veio nessa reflexão é esse lugar muito de potência, né? Eu vi que você atravessou várias coisas hoje, a tempestade, a luz, a Roberta também, eu aqui também, e mesmo assim tem uma força de vida, né, que continua nos guiando ainda no consultório, né? Tem muita gente que está trabalhando, né? Preso no trânsito, enfim. Mas existe uma força da vida que guia para a gente ir sempre para um lugar, enfim, né? Se movimentar. Me fala um pouquinho, você sente que isso tem a ver com o golfing? Você sente essa força de vida acontecendo Ah, no seu Tárika, trabalho, na sua experiência? se eu tô aqui no consultório até essa hora, com vontade, eu acho que sim. Com certeza, né? Eu acho que essa vitalidade, esse negócio de conseguir terminar um dia inteiro de trabalho, que eu atendi bastante hoje, é uma delícia, né? Meu corpo ainda está disponível, ainda estou sentada na bola, ainda estou brincando, então eu acho que tem tudo a ver, sim. É. Então já é a prova viva, né, Ilana? Eu costumo falar que, ó, mesmo com raios e trovões atrás de você, a gente tá. É a prova viva do amor pelo roubo e como ele funciona mesmo, né? Com E tá aí certeza. acontecendo. Então, deixa eu ver se a Roberta tá entrando. Não. Bom, tô aqui de olho na Roberta, mas antes disso, vamos começar então a nossa aula, né? Eu costumo dizer que não é só uma live, não é só uma conversa, não é só um bate-papo, né? Esse momento que a gente disponibiliza também são aulas, né? E eu sei que você, com toda a sua experiência, tem muito aí com o que compartilhar com todos nós, porque você está no dia a dia há muitos anos, né? E lidando e trabalhando. Antes de você falar que é o golfing, como ele pode trabalhar posturas, questões corporais. Me fala um pouquinho como o golfing também te tocou e como ele trabalhou essas questões em você, Ilana. Então, o Rolfing para mim foi um acontecimento. Ele caiu na minha vida e foi muito transformador. No início, eu tinha uma terapeuta que eu tenho até hoje e que não explicava muita coisa. Então, eu achei esse negócio meio estranho, meio mágico, assim, já tinha feito muita coisa, mas ele me levou para um lugar muito diferente. E eu comecei a ter uma abertura para mudança muito grande.
né? As mudanças foram ficando mais fáceis. Eu acho que eu tinha uma coluna muito rígida, e eu era um tanto rígida na vida, né? Então, eu tinha posturas muito rígidas. E ali, de repente, eu comecei a perceber que ficou mais fácil, mais divertido. Meu corpo começou a me ajudar. Então, eu saí um pouco do mental, que eu sempre fui muito mental, muito de verbalizar tudo, muita terapia psico, todas as terapias ali. E foi aos 30 anos, né, que isso aconteceu. E ali eu descobri que o corpo também era um agente de transformação. E é um lugar de muita vivência, e é físico, entendeu? Então, primeira coisa, eu não consigo aprisionar o físico, não consigo botar em palavras, né? Não consigo dizer, olha, é isso quando se trata de corpo. Então, eu preciso sentir. E aí vai se somando, como se fosse uma inteligência mesmo, entendeu? Então, hoje eu tenho uma inteligência razoável ali, que é mental, né? E ao mesmo tempo eu tenho uma inteligência que o meu corpo me conta um monte de coisa. Ele torce o nariz, ele fala não para algumas coisas que eu falo, por que não? Mas o corpo tá falando não, eu tô agoniada com aquilo, entendeu? Ao mesmo tempo que ele fica feliz com situações gostosas e boas. Então eu coloquei o meu corpo num estado mais agradável de viver e mantendo esse lugar, eu consigo transitar. Por exemplo, eu estou falando com você, eu estou vendo esses raios, eu estou assim, ainda estou falando com você, tá tudo bem, eu estou num lugar seguro, mas assim, meio desconfiado, meu corpo fica desconfiado, entendeu? Então tem uma inteligência que se soma. E quando no Rolf eu aprendi um dos princípios, né, que a gente chama de palintonicidade, que é essa coisa dos opostos, então de poder ficar em contato com o meu corpo, comigo mesma, enquanto eu estou fazendo qualquer coisa, eu já percebo os sinais. Então agora, nesse momento, tem um pouquinho de tensão por causa desses raios. Entendeu? Que legal. Legal, que legal. Como faz diferença, né? Deixa eu só dar uma checadinha aqui na rua. Só um minutinho que eu vou passar Tem gente que não está conseguindo escutar, é isso que eu estou vendo? Isso. Tenta aumentar o volume do celular, eu também não estava conseguindo, e aí eu só aumentei o volume do celular e entrou e o som. Ver se funciona. Ótimo, a Roberta vai entrar daqui a pouquinho. Eu tirei meus óculos porque está dando reflexo, tá? Mas aí eu já não enxergo tanto. Triste, né? Exatamente, mas você sabe, Lana, eu estava te escutando, né, sobre essa questão da inteligência do corpo, né? Aí está bom agora. Pronto, deu certo. Nada como ter o mesmo problema, né, Rani? E uma das coisas que eu observei, né, depois que eu fiz as minhas sessões de Rolfing, é como eu comecei a usar de forma diferente o meu próprio corpo durante as minhas práticas pessoais de yoga. Então, assim, a forma de fazer Surya Namaskar, a forma de fazer o meu yoga tá diferente, a forma de caminhar. Então, eu percebo assim, não só a questão física, mas estados emocionais, né? E essa é uma coisa muito interessante. Eu estava conversando ontem com a minha terapeuta de SE, o quanto que antes eu caminhava na rua e como se eu estivesse de fato caminhando pela vida de um lugar de não pertencimento. E hoje, agora, eu me sinto caminhando, né? Quando eu gosto muito de caminhar pela rua, caminhando pela vida, pertencendo à vida, fazendo parte. É. Verdade, Tárika. Bom, primeiro explica o que é SE, porque as pessoas não sabem. SE, em português, a gente fala experiência somática. Ela é uma das abordagens terapêuticas somáticas desenvolvidas pelo Peter Levine, né? A gente faz um trabalho de restauração do trauma via sistema nervoso. Então, é um trabalho bonito, onde a gente não trabalha questões desafiadoras relacionadas a trauma via conversação, contar sobre o trauma, mas restaurar essa própria inteligência do corpo, né, de poder completar respostas que foram interrompidas e fazer de forma natural aquilo que ele tem que fazer para estar no mundo, né? Trauma, queira ou não, é um fato inevitável da vida, né? Como que a gente, né, responde a isso, é a história toda, né?
fisicamente, né? Então, eu pedi até para você falar, porque o Peter Levine é rolfista, e a gente tem essa mesma linha de pensamento, e ele cria, em cima da biologia, porque ele é biólogo e psicólogo, né? Esse jeito de tratar o trauma pelo corpo. Então, por isso que eu falo de terapia corporal, né? O Rolf, aí vem outras técnicas que surgiram de dentro do Rolf, que vão tratando o ser humano como um todo de um jeito diferente, né? Que é não verbal. Também é verbal, assim, eu posso escutar a queixa da pessoa, mas eu não vou entrar na profundidade do trauma nem nada. Eu só vou enxergar aquele corpo e ver aonde ele está se manifestando, né? E aí, voltando para o Rolf, para o que você falou, né, de caminhar pelo mundo, eu tinha a impressão de não ter um espaço no mundo, eu brigava muito pelo meu espaço no mundo, né? Eu pedia para me respeitarem, não por admiração, mas simplesmente como se respeita uma pulga, sabe? Deixa uma pulga existir, você não pode sair por aí massacrando todas as pulgas do mundo, né? Então esse corpo tem um espaço, que é só esse, não é maior do que esse, mas ele é meu, eu não sou transparente, né? Que as pessoas não podem me atravessar. Então eu vim de um lugar assim, que as pessoas se atravessavam muito, enfim. Eu acho que meus pais são imigrantes e o mundo era muito diferente e muito bruto, né? Muito difícil. Lógico que eu já sou uma geração bem nascida, né? De muito menos sofrimento, nem se compara. Mas é um lugar assim que, oh, dá para respeitar o espaço de cada um? Não se falava nisso antigamente, mas hoje pode falar, entendeu? Então, quando eu tenho um espaço, eu sei qual é o espaço do outro, então eu também não vou invadir o outro, e eu também, opa, aqui não, aqui no meu espaço também não. E aí é muito mais fácil, né? Esse viver com tranquilidade. E, de novo, não era possível, isso é muito importante, né? Eu gosto de trazer meus pacientes, às vezes vem pacientes aqui de 80 anos de idade, e a história é de que não era possível, né? Eles até brincam, hoje em dia vocês fazem terapia para tudo, mas isso não é da nossa geração, e não era mesmo, né? Era uma geração de sobrevivência, o mundo estava sobrevivendo após guerra e tudo, mas hoje é possível, né? E nesse lugar de mais equilíbrio do corpo, eu consigo ser um ser humano muito mais equilibrado. Se tiver alguém aqui me ouvindo, não precisa soltar um ahá aí, mas sabe que eu não era essa pessoa assim mais calma que eu sou hoje, entendeu? Eu era muito mais explosivo, eu era muito mais, sabe, cheia de emoções e de nervosos e então hoje é mais gostoso poder estar nesse lugar, que eu não herdei de aprendizado, algumas pessoas já tiveram um aprendizado assim mais calmo, mas que eu consegui mudar, eu acho que isso vai afetando todo mundo, entendeu? Sim, sim, com certeza. Também uma coisa te escutando, né, que vem muito desse lugar da gente fazer um trabalho com a postura, né, quando a gente organiza a nossa postura física, né, a gente de fato organiza também a nossa postura de como a gente se coloca no mundo, né? E é isso que eu fui percebendo, né? Minha postura corporal e a postura como eu me coloco diante das pessoas, como eu me sinto com as pessoas, né? Como que é essa relação, né, do corpo e esses estados? Começar a explicar o que é Rolfing, porque é disso que a gente está falando, né? O Exato. Rolfing é um trabalho de postura, tá? Ele vai através das fáscias, então ele vai através daquela estrutura que gruda todas as estruturas dentro do corpo, né? Porque é uma estrutura de colágeno, então ela gruda a pele no músculo, o músculo no outro músculo, o músculo no osso. Então ela vai moldando o ser humano, né? É uma estrutura de sustentação. Se você tira a fáscia, o corpo despenca, né? Então ela vai grudando tudo por dentro. Aí essa fáscia, por conta de muita repetição de movimento, aí a Rô, Oiê, tudo bem? Linda! Que bom. estava aqui me atrevendo sozinha, com a Tari. Não queria te abandonar, não queria abandonar ninguém. Voltou a luz aí? Sim, Ai, sim. Eu posso dizer agora que essa é a força das mulheres que Com faz certeza. acontecer. Com certeza. Nossa energia é poderosa. Exatamente. mais divertido agora, com certeza. Então, eu estava explicando, né, o que é o Rolf, né? Então, quando a gente vai manipulando essa face com um toque que hoje em dia pode ser um toque muito delicado, né? Antigamente, quando estava estudando o Rolf e tudo, ainda tinha um toque que doía, que era mais profundo e mais dolorido. Hoje em dia, até sutilmente dá para entrar na profundidade. Então, a gente aprendeu a tocar, são, sei lá, 50 anos, 60 anos tocando da Ida Rolf, né, Roberto? Então, assim, hoje em dia é um toque extremamente delicado, mas que ele vai lá no profundo, né?
E com limite, né? O paciente ali ele vai dizendo, olha, aqui começou a doer e tudo, aí você consegue ir contornando. Mas qual que é o propósito, né? É remoldar um pouco esse corpo para ele poder funcionar melhor, né? E aí a gente está falando da postura. A Tárika trouxe a questão da postura na sociedade, né? Com as pessoas. Quando eu estou falando de postura, por que eu estou querendo mexer na postura? Eu mexo através das faces, tá? Isso é só um mecanismo. Agora, quando eu me posto em relação a alguém, é a minha atitude que vocês estão vendo. Então agora vocês estão vendo a minha atitude com vocês. Entendeu? E com uma plateia que eu nem sei quem é, porque é uma coisa bizarra até, né? Nem saber quem está escutando. Mas como que é esse corpo perante os outros? Né? Eu tô assim, meio acuada, meio recolhida, e tudo isso vai falar de mim. Muito mais, às vezes, do que a estética. Né? Ou eu tô assim, toda esbularada, sem equilíbrio, não sei o que, passando uma sensação ruim, e aí você vai estar vendo uma coisa sem beleza. Enquanto quando você vê um corpo em equilíbrio, você vê uma beleza do ser humano, que passa da beleza estética, entendeu? É uma beleza completa, assim, é uma coisa do gostoso, né? Fala um pouco, Rô. Eu estou procurando aqui uma definição do Rubén Godard. Sempre que eu dou aula de postura, de coluna, eu uso essa fala dele, que ele fala, a gente perguntar o que é postura, né? Ele diz assim que deixa eu achar a fala dele. Você começou a falar e eu fiquei entusiasmada com ele. Mas eu também, a gente, quando pensa em Rolf, muita gente fala, mas é só postura? Não, não é só postura, mas é um lugar dentro da postura. E quando você pensa em postura, ela está relacionada com o modo que você se relaciona com o outro e com você, né? Que é isso que a Ilana está falando. Quando você é uma pessoa que está mais para dentro, né? Eu vou dar um exemplo melhor. Você nunca encontra uma pessoa depressiva com o peito aberto. Ou uma pessoa mais tímida com o peito aberto. O tímido até disfarça, mas o depressivo não. Né? O depressivo, para onde ele vai? Ele vai para dentro, ele se fecha. A pessoa que é mais retraída também vai para dentro, se fecha. Então, Rolfing, ele vai trabalhar nesses territórios corporais, que é o que a Ilana estava falando, e tem uma certa profundidade. E o nosso trabalho, ele consegue acessar esse sistema do corpo que vai conversar com a pessoa, e a pessoa conversa, é uma conversa, né, terapeuta, cliente, terapeuta, e através disso, a pessoa passa ao longo do trabalho das sessões a perceber a sua própria postura. E para algumas pessoas é consciente, para outras é inconsciente. Então, ou seja, digamos que eu seja uma pessoa bem tímida, eu não sou nada tímida, né? Uma pessoa bem tímida, então eu vou me fechar, vou falar mais baixo, vou falar, vou ser mais para dentro, né? Eu não me posiciono tanto. Então, pode ser que uma pessoa, quando chega, uma pessoa desse padrão chega para fazer a sessão de Rolf, aos poucos ela vai, como uma flor, ela vai desabrochando, ela vai percebendo, meu peito abriu, eu tenho mais posicionamento na vida, eu consigo falar, eu consigo me relacionar. Então, quando a gente pensa em postura, a gente também está pensando nessa organização do corpo, e um corpo organizado fica muito mais fácil para você se relacionar com você e com o outro, né? Excelente, Rô. E olha, tem uma pergunta aqui, né? Tem uma pessoa perguntando, mas como faz? Com massagem, toque, ou só falando e explicando? Vai lá. Então, Qual? o Rolfing, ele tem toques, são toques, né? E é um tipo de toque que não é um toque, hoje em dia, não é um toque agressivo, né? Não é um toque duro, é um toque que tem uma profundidade, né? E uma direção. E como que eu sei? Que toque que assim, como que eu sei que está profundo e como que eu sei que tem a direção? Cada sessão de Rolfing, ela tem um objetivo e um lugar que você vai trabalhar. E de acordo com esse lugar que você vai trabalhar, você vai acessando esses territórios e a partir disso,
o corpo começa a integrar, o corpo começa a perceber, e aí começam a aparecer as possíveis mudanças ou transformações. É através de toque, né? E também tem as sessões de movimento. A Ilana fala um pouco das sessões de movimento. Achei a fala do Roberto. Então, na verdade, assim, a gente tem as 10 sessões protocolares de Rolfing, que é isso que a Rô está explicando, né? Então tem um caminho nessas sessões protocolares. Depois a gente pode ou não abrir para um caminho maior. E uma parte que a gente desenvolveu hoje em dia é a parte do movimento. Então você tem o Rolfing estrutural, que é na maca, com toque, e o Rolfing movimento. E o movimento, ele amarra uma coisa muito bonita do Rolfing, né? Porque o que eu entendo? Quando eu vejo uma pessoa, eu vejo a maneira como ela se movimenta. Eu vejo a maneira como ela articula, como ela se posiciona, como ela fala. E isso, que foi um dos grandes aportes, porque aliás a gente tem que falar das diferenças, né? Foi isso que a gente vai falar hoje. Um dos grandes aportes do Rolfing, que é diferente das outras modalidades de educação somática, é que ele vai falar o tempo inteiro em relação à gravidade. Então, assim, eu estou vendo uma pessoa, mas eu estou vendo ela em relação ao chão, né? Então, quando eu falo do tímido, o tímido está colapsado aqui, mas não é só aqui que colapsa, é uma bacia que vai para frente para ele não despencar. Então, é todo um corpo que se molda a essa atitude tímida, por exemplo. Né? Então, eu vou estar avaliando como que ele está. Eu tinha muita dificuldade de sentar reta. Vamos falar o que é sentar ereto, reto? Eu só escutava isso quando era pequena. Senta reta, senta reta. E, gente, é muito cansativo sentar reto. Cara, é terrível. Aí, finalmente, eu entendi e eu tive a disponibilidade, porque mesmo entendendo, meu corpo não conseguia chegar nesse lugar, de sentar no lugar na bacia onde eu tenho zero de esforço aqui para cima, no tronco. Né? Então, eu falo assim, encontra um lugar na bacia, vocês podem até experimentar, quem está aí está sentado, né, provavelmente ouvindo a gente. Então, assim, imagina se sentar, empinar um pouco o bumbum, assim, porque a gente precisa colocar o cóccix como se fosse um rabo, né, para trás, e encontrar um lugar onde você vai para frente, para frente, para trás, e chega um lugar onde tem um ponto morto. E esse ponto morto, eu imagino, né, um monte de vértebras empilhadas, como se fossem moedas empilhadas. Então elas ficam assim, ó, inspira, expira, fica em movimento. Mas eu não despenco mais. Eu não preciso fazer força nenhuma. E eu também não faço assim porque minha bacia não vai para dentro. Né? Eu posso ter um monte de gente assistindo a gente num sofá bem torta. Bem torta. Pessoas que estão... Isso vai doer. É lógico que vai doer. O corpo não é feito. Pode ser que tenha pessoas se ajeitando agora no sofá, então. O sofá não combina. Ele é confortável. Eu prefiro deitar no sofá, mas sentar, ele é um confortável que vai me gerando muito desconforto, porque tem um desalinhamento meu. Muito gostoso, só que dói, não combina, entendeu? Então eu sentia muitas dores, né? Hoje em dia, às vezes eu vou mais para a pontinha do sofá, sento, começo a brincar, e quando eu começo a me mexer, eu gosto de sentar na bola por isso, tá, gente? Eu passo o dia inteiro numa bola. Porque nesse lugar eu me movimento, e essa bacia que não é fixo o lugar de sentar, na frente dos iscos, nos iscos, gente, não é fixo, inclusive os iscos, me corrigem, né, Rô? Eles são quase uma gangorra, entendeu? Não tem um lugar para você sentar. Né? É melhor do que sentar no cóccix, tá? Vamos combinar que isso aqui é um terror. Mas, ainda assim, não tem um lugar duro. Então, quando eu sento num lugar mais instável, eu falo para meus clientes sentarem numa boia d'água, tá? É uma coisa meio estranha, mas é divertidíssimo. Não sei se vocês já experimentaram. Eu ponho no carro, em todo lugar. E, gente, eu fico brincando enquanto eu sento. E aí eu não sinto mais dor. Entendeu? Porque assim eu sinto que meu corpo está no lugar onde ele gosta de estar, não é um lugar onde aqui é legal, aqui o sofá é o máximo. Quanto mais fofo o sofá, melhor. Só que o corpo não concorda, entendeu? Então, assim, o que eu vou criando de adaptações no meu dia a dia para ter um sofá que me beneficie? Entendeu? Exatamente. Eu achei aqui a definição de postura do Robert Goddard. Robert Goddard é um dos nossos é o nosso pai do movimento no Rolfing, né? Ele veio, assim, ele entrou na nossa escola com uma inovação, com um olhar diferente para o movimento, né? E ajudou a criar sessões de Rolfing Movement. Então, assim, ele diz que postura é o acúmulo de atitudes em relação a alguma coisa, ao outro ou a si mesmo.
né? Então, quando você está aí sentado no sofá assistindo televisão, vendo filme, é uma hora que a gente não pensa em postura, né? A gente não pensa, eu tô sentado nos isquios, eu tô sentado no sacro, eu tô sentado em cima do assoalho pélvico, a gente não pensa, a gente simplesmente senta. Mas quando você tá em pé, que você vai transitar de um lado para o outro, dentro da sua casa, dentro da sua sala de trabalho, dentro de algum lugar, você tem uma postura, né? E normalmente, né, ele dizia que, Aida Rolf, que o jeito que você transita pela sala é o jeito que você transita na vida, né? Ai, que Então, lindo! observa como você está transitando na vida, né? Você está transitando de peito aberto, de pelve para trás, pelve para frente, né? Que é nesse lugar que a gente vai tentar acessar nas sessões de Rolfing. Quanto mais confortável for a sua movimentação no seu dia a dia, menos esforço e menos estresse você vai gerar no seu corpo. Então, agora só observe, o carnaval tá chegando, todo mundo quer ir nos bloquinhos de carnaval, né? Você quer ser uma pessoa que se movimenta organizada ou você quer uma pessoa que se movimenta despencando para o chão, né? Então, observa, né? Eu acho muito gostosa a ideia do andar, né? Desculpa, Tárika, posso falar? Você pode se arrastar em casa, né? E se você se arrasta em casa e dá uma ordem para os teus filhos, ninguém te ouve, ninguém discute. Eu tive uma questão de inflamação nas juntas, né? Nas articulações, e aí eu precisei entender o que era trabalhar essa musculatura de dentro, tá? Que ergue o ser humano, então essa que vai subir. E aí eu fui trabalhando para espaçar as articulações, para elas pararem de inflamar, e foi super legal. E do nada, eu percebi que na minha casa começaram a me respeitar e a me escutar. Eu falei, ué, o que está acontecendo? E essa postura que não é forçada, gente, ela é confortável para o meu corpo. Hoje eu tenho uma postura que é confortável. Quando eu ando, eu sustento esse corpo e eu faço um pouquinho de um microginástica lá, sentada mesmo, para, acordar essa musculatura antigravitacional, né? Senão eu despenco. E nesse lugar, de repente, na minha casa funciona tudo melhor. Quando eu falo, não é não. As pessoas falam, tá falando. Antigamente, eu me esgoelava, entendeu? Eu me desgastava e ninguém ouvia o não. Eu acho que é postura. Eu falei, eu trabalho com isso quanto tempo para precisar de uma dor, para entender que eu também precisava me erguer, né? Então é isso, é encontrar maneiras, tá? Eu falo que o Rolfing ajuda a descobrir como a pessoa faz o que ela faz. Então, assim, como ela se entorta e criar mecanismos para sair desse lugar, né? Ou como ela deprime e criar mecanismo para sair daquilo. Então é movimento, é postura, o que é? E não é algo fixo, isso é importante, né? Eu vou falar a última coisa, acho que eu falei demais. Eu entrei uma vez numa livraria e peguei tudo aquilo que tinha de, como é que chama? Aquela ciência que estuda o jeito certo de sentar e que faz todas as adaptações na arquitetura para você sentar direito. Gente, me ajuda. A Ergonomia? ergonomia, obrigada. Essa hora da noite já dá um lapso grande. Então, eu estudei vários livros de ergonomia. Eu falei, gente, eles não têm uma proposta de movimento. É tudo estático. Então, você cria uma melhor estrutura, mais cara. Tem umas cadeiras que são deliciosas, que são caras. E a pessoa não vai se movimentar, não vai adiantar. A parte que se você só se adapta de várias maneiras, então você pega uma mesinha, por exemplo, aí você vai botando uns livros, vai subindo, vai descendo, vai mudando o negócio do computador, vai mudando o jeito de tocar, vai tocando de longe, vai brincando enquanto você toca. Isso é uma adaptação interessante. E isso para de machucar. Imagina se eu tivesse aqui sentado numa cadeira e ia fazer assim. Não há dúvida, meus olhos vão puxar. Aí minha cervical vai para frente, trapézio sobe, daqui a pouco, ai, tá doendo. Eu estou produzindo dor. Né? Enquanto eu estou aqui brincando com o meu corpo e conversando, e tá tudo gostoso. E por isso que eu consigo ficar tanto tempo. Sim, sim.
o corpo fala, né? E o que o corpo está comunicando, né? O que a postura corporal comunica antes da voz, né? Eu acho muito interessante. Eu queria te pedir uma gentileza. Você pode repetir essa frase? Eu sou a pessoa que anota coisas interessantes e eu achei muito legal. Eu acho que até para quem está assistindo, né? É uma frase que fala muitas coisas e eu sinto que vale a pena A repetir, né? do Rubén Godard, deixa eu Isso. achar de novo aqui. É que Postura é um cúmulo. é um acúmulo de atitude. Achei, peraí, achei. É um acúmulo de atitudes em Uhum. relação a alguma coisa, ao outro e a si mesmo. É uma fala do Rubén Godard. É isso. Eu uso bastante. Eu uso bastante porque eu venho da dança, né? Dancei muitos anos, então a gente ouve, eu ouvi a vida inteira, né? Abre esse peito, barriga para dentro, né? Então era um jeito que era muito engessado e estático. E aí, quando você começa a trabalhar com com as terapias somáticas, pensando, fazendo um trabalho global, pensando em acessar aquela pessoa, de como ajudá-la a perceber como o corpo dela funciona, o estático ele fica difícil para você acessar, né? Então, quando você toca na estrutura e é uma pessoa mais rigidona e ela não consegue trazer isso para a gente precisa ajudar a pessoa a descobrir ferramentas, como ela se movimentar melhor, né? Como que ela vai ajustar a postura dela? Como que ela vai se relacionar com ela e com o outro? E quando a gente está fazendo o processo de Rolfing, né, que as pessoas falam, mas só são 10 a 15 sessões, esse processo de 10 a 15 é para abrir essa história. Né? É o começo da sua experiência com o Rolfing, é o começo do seu processo. Né? Então, você faz essas 10 a 15 sessões, você vai abrir uma história, né? Então, a gente abre essa história, trabalhamos juntos, né? Terapeuta cliente nessa história, e fechamos esse processo e você vai para o mundo observar como você ficou. Ai, realmente, eu respiro melhor, eu consigo me posicionar, eu consigo falar, eu tenho um olhar para o outro, né? Assim, o que mais fica dos meus clientes do consultório é que eu percebo que eles começam a se perceber e perceber a atitude do outro. Por quê? Porque quando você se percebe, eu respiro assim, eu respiro assado, eu ando assim, eu ando assado, fica mais fácil para você perceber e compreender o outro, ou até o movimento do outro e o seu. Então, quando a gente está fazendo esse trabalho, passando por esse processo, um dos fatores que, né, vem para frente, que aparece, é a percepção, ou a autopercepção, ou a educação do seu movimento, ou a conexão, ou a sua conexão com o seu corpo, né? E um corpo muito travado, às vezes a pessoa fala, nossa, ele tem uma coluna reta. Eu sempre brinco quando eu estou dando aula, eu falo, nem tudo que reluz, você olha uma coluna reta, é importante ela funcionar. É igual quando você vê um bumbum grande, o bumbum é grande, será que aquele bumbum funciona? Né? Ele está organizado com a pelve? O abdômen tanquinho conversa com a coluna, né? Ou ele só é tanquinho? Então, assim, o corpo ele tem que funcionar. A gente tem que saber quais são as funções daquele corpo, né? Você percebeu na tua fala que todas essas colocações são para fora. É como o outro vai me ver. Tanto faz se isso aqui está me espremendo por dentro e se está desconfortável. Né? E esse é o lugar onde eu comecei a fala, acho que você não estava, dizendo assim, tem gente que vem de outras épocas, épocas muito mais difíceis, de pós-guerra, etc., que, gente, era o que dava, né? Agora, como é que é viver bem com esse corpo? Esse corpo não é só para mostrar para os outros a barriga de tanquinho, a postura reta ou a boa, né, a imagem lá da bailarina e tudo.
como que é agradável fazer isso, né? Porque você vê numa apresentação, no espetáculo, o bailarino que está curtindo, sem dor, gente, aquele é uau, não é? É difícil. Aquele é uau. Minha filha tinha 5 anos e a gente ganhou o ingresso para o Cirque du Soleil, né? Ela olhava aquelas pessoas, mãe, o que eles estão fazendo? Mãe, esse sorriso é de mentira, mãe, me tira daqui. Ela estava vendo a dor deles, porque eu sei o treinamento que eles têm, não sei se vocês já viram, é cruel o treinamento. Não pode errar nada. Mãe, vamos... Ela me fez ir embora, eu não consegui assistir o negócio. Ela estava apavorada com aqueles corpos, ela estava vendo os corpos. Eu estava vendo a beleza da arte, do mostrar. É para fora. Enquanto que no Rolfing é de dentro para fora, né? De fora para dentro, o terapeuta vai lá, né, na pessoa. Até tem um livro que uma cliente escreveu, uma cliente da Simone escreveu, que chama De Fora para Dentro, né? Como a pessoa de fora me despertou para olhar para dentro. Mas aí como viver de dentro para fora? E isso é autonomia, né? Porque isso são as coisas diferentes que eu entendi que o Rolfing trouxe para mim, né? Que é autonomia, tipo assim, como eu posso ser Ilana, né? Não preciso ser meu pai, minha mãe, minha sociedade, sabe, meu grupo, mas eu posso ser eu dentro e junto com todos. Mas a partir daqui de um lugar que meu corpo diga, opa, esse é um lugar gostoso, esse não vai doer. Eu sou uma pessoa de dores, tá? Eu tenho fibromialgia na infância, assim, desde pequenininha. Então, para tudo, meu corpo doía muito. E hoje eu quase não tenho dores. Quando eu tenho, é porque realmente alguma coisa não está indo bem. Na minha vida, tá? Não é físico, o negócio é totalmente psicossomático que fala. É emocional, né? Então, o meu corpo ele vai dizer sim quando estiver certo, quando estiver bom. E nesse lugar do sim é uma delícia. Não é sobre consertar, é sobre encontrar a potência que existe dentro de cada um. É isso? Sim. É isso mesmo. No Rolfing, a gente tem uma fala que são os paradigmas do Rolfing, né? Não é consertar, não é relaxar, né? É trabalhar com o corpo num todo. Você faz um todo, assim, né? Aqui cabe falar o holismo, né? Porque lá no paradigma a gente fala consertamento, que é o que a gente não faz, relaxamento também não. E a gente vai trabalhar com o corpo, ele como um todo. Então, assim, as estruturas, a função, o psicobio, o energético, o geométrico. Então, é um lugar que a gente age, né? Que a gente acessa durante a sessão. A gente está, assim, hoje em dia é tudo muito visual, é tudo muito líquido, né? Tudo muito plástico. E o nosso trabalho, ele tem um olhar, eu não sei, às vezes eu acho Rolf romântico, mas isso eu, Roberta Toledo, falando, tá? Eu, Roberta Toledo, não tá lá na nossa biblioteca. Tem um olhar, assim, quando você vê o processo de transformação daquela pessoa, então isso, às vezes, ou muitas vezes, me emociona, né? Ai, como que teve essa troca, a pessoa se transformou, a pessoa se reconheceu. Então, quando a gente pensa nisso, é um lugar da diferença do Rolf com relação às outras técnicas. Ele tem uma diferença com relação às outras técnicas. Quer falar, Ilana? Só parênteses, tem aqui dois comentários, mas tem uma pergunta do Dario. Dario, beijo para você, sempre vejo você acompanhando a gente, né? Como podemos nos sentir confortáveis se há travamentos no espaço e no suporte? E aqui do Sérgio, ele faz um depoimento, ter passado por vários ciclos de Rolfing com a Ilana foi um ponto de inflexão na minha vida. Sérgio, que maravilha, ponto de inflexão. Eu estou lendo um livro, só que é sobre negócios que eu amo também, chama Ponto de Inflexão. Então, eu adorei a forma como você escreveu, né? Muito legal. Dário, eu tô entendendo a sua pergunta, viu, Dário? Tô entendendo a sua pergunta. Eu não saberia responder uma pergunta dessa, viu? Ai, meu Deus. Dário. Ó, eu vou só fazer um comentário, já que o Sérgio trouxe isso para o ar. O Sérgio fez 4 processos de Rolfing comigo. Ele voltou 4 vezes.
E no quarto, ele olhou assim, ele falou, meu, você nunca me ensinou nada disso. Aí depois ele falou, e de onde você tirou isso? Eu falei, mas isso é Rolf. Aí ele falou, depois ele falou, meu, parece que você me desmontou inteiro para me remontar. Eu não tô... Gente, os processos que a gente passou foram muito curiosos e muito, como a Roberta falou, é romântico o negócio, porque é bonito a pessoa se descobrir, né? E descobrir uma alegria, uma felicidade. E aí, voltando pro Dário, que eu quero que você responda, Rô, mas hoje eu tive uma sessão, uma segunda sessão de Rolfing com uma cliente, e no final eu fiz ela pôr o pé no chão, sentar na maca, e aí eu fiz ela se movimentar, eu falei, se movimenta a partir do pé, sentada, né? Então faz assim, eu falei, não, a partir do pé, empurra o chão de um lado e de outro, com o dedão, com o dedinho, e vai vendo até onde chega. Nossa, chega até o olho, né? Chega até aqui, ela olhou assim para mim e falou, então, a partir de hoje, você é um ser que se movimenta do pé até o que você vai fazer. Ou seja, da relação com a gravidade até... Porque onde que eu me machuco, gente? Eu me travo inteira quando eu vou fazendo as coisas só aqui em cima, num plano. É. Eu não sei que para fazer um movimento eu posso usar o chão, entendeu? Então começa a ficar uma pessoa muito limitada. Aí vai lá para a resposta do Dário. Rô. Repete a pergunta do Dário, Tari, que eu estava lendo aqui, mas eu perdi. Repito. Um minutinho só. Aqui. Como podemos nos sentir confortáveis se há travamentos no espaço e no suporte? Se há travamentos no espaço e no suporte, né? Como sentir o conforto? É assim, normalmente, quando a gente pensa em suporte, a gente está falando de pé, né? Então, se você não tem pé, que é isso que a Ilana está falando, eu também falo que se você não tem pé, você não tem coluna. Observe Uau, que legal. as pessoas que têm, vamos falar, sei lá, qualquer patologia na coluna, ela tem um apoio de pé que não conversa diretamente com a coluna, né? Então, ou seja, se você não tem esse suporte para ter a transmissão de força do pé para a coluna e da coluna para as extremidades e vice-versa, automaticamente o seu corpo ele vai ter alguma rigidez por conta dessa não transmissão de movimento. Ele vai ficando faltoso ao longo do caminho. Ele vai deixando de ter uma conversa corporal porque ele não tem suporte. Eu vou dar um outro exemplo. Uma pessoa que é muito mental ou uma pessoa que é muito aérea, né? Ela tá muito aqui na cabeça, ela tá muito na cabeça. Quando essas pessoas que são muito mentais estão lá, não é uma regra, tô dando um exemplo. Elas aparecem no nosso consultório e elas passam pelo processo de Rolfing, elas acabam tendo a percepção do suporte. Automaticamente, quando você tem suporte, melhora a transmissão e a comunicação do seu corpo. E não é que você não vai ser mais mental, você vai ser mental e também vai ter mais percepção do seu corpo. Então, quando você consegue melhorar ou quando tem um trabalho corporal que melhora essa transmissão, esses lugares inflexíveis e rígidos, eles vão ganhando mais espaço e conexão com o corpo. Então, melhora o seu deslocamento, melhora a sua colocação ou seu movimento no espaço, né? A gente chama de kinesfera, que é o espaço que você ocupa, né? E isso melhora a qualidade de movimento, tá? É isso, Dário. Dário, a hora que eu te encontrar, a gente vai conversar direito sobre isso, viu? Peraí que tem mais coisa, olha que legal. Primeira coisa que eu queria falar, né? Eu venho do mercado corporativo, eu sou economista, enfim, eu já trabalhei bastante tempo sentada nesses lugares rígidos que ele está falando. Hoje, eu devolvo para os executivos que aparecem aqui um jeito de se movimentar nesses lugares estáticos. Às vezes, o pé é a base, como você falou, né, Rô? Às vezes é a bacia. Se eu estou muito sentada, eu tenho pé e tenho bacia. Então, eu preciso cuidar dos dois se movimentando. E como é que isso pode acontecer? Então, eu dou várias ginastiquinhas que as pessoas nem percebem. Meus clientes começam a se tocar que eu me mexo o dia inteiro, até sentada, até em pé. Eles falam, não, você não para. Pra que eu vou parar? É divertido, né? Mas eu me mexo porque eu vou explorando. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês, já que meu esqueleto está aqui do lado. Aqui, ó.
Esse aqui é um pé, tá? Dá para vocês enxergarem um pouquinho? Bem mais pro meio, Lana. Mais pro Oi? meio. Bem mais pro seu. Vou trazer o celular, que é Ai, mais fácil. Esse aqui é um tá pé, bom, tá bom. tá? Então, assim, ele tá até com os dedos meio torto aqui, mas esquece. O que que tem aqui? 26 ossos, é isso mesmo, Rô? É. 26 ossos. E tem uma coisa mais legal ainda. Se vocês olharem aqui, a parte... Opa, deixa eu me segurar esse pé aqui no joelho. Essa parte aqui é a parte do dedão, tá? Esses 3 ossos aqui, eles têm um monte de ossinho, que são amortecedores. E aqui é a parte do dedinho, tá? Então, o dedinho e o quarto dedo tem um ossão. Peraí, se eu tenho um pé assim, um pé assado, é diferente, certo? Então, quando eu piso, eu não piso num ossinho pequenininho que eu vou virar. Eu piso fora, onde tem um ossão largo, que segura meu peso. E aí ele vai para um lugar que, quando eu faço a impulsão da marcha, eu tenho esse pé de decolagem que a gente fala, né, o pé de pouso, Sim. pé de decolagem, que tem um monte de amortecedores que vai me jogar para cima. Então, cara, isso precisa funcionar direito. E eu tenho 26 ossos para 2 ossos na perna e um osso na coxa. Aí você fala, opa, aí tem uma informação legal, né? Quantos ossos tem a coluna? Rô, você deve saber melhor que eu. Se a gente não fundisse o saco, deve ter 26 ou algo parecido. 33. Aí você fala, opa, peraí, 33. melhor. São 33. Obrigada, eu contei tudo errado. Então, Só uma imagina... observação, Não. não, pode completar, por favor. Então, tem 26 ossos em cada pé para mobilizar essa coluna. Não é para mobilizar o fêmur, muito menos a tíbia e a fíbula. É a coluna, cara. Se eu não tiver movimento no pé, eu não faço isso aqui. Imagina, eu não consigo nem mais parar, mas imagina eu tentar fazer isso aqui agora só a partir daqui. Não sai, entendeu? Então, todas essas linhas de força que a gente tem no corpo, elas precisam se conectar. Fala, tá? Vocês que estão escutando a gente agora, né, e tá vendo a Ilana, né, pegando o esqueleto, então faz parte da formação de Rolfing, todo esse estudo também da anatomia, né, então existe, a gente não vai falar especificamente hoje sobre toda a formação, mas a gente pode dar uma pincelada para quem estiver interessado, né, então esse estudo é importante, porque quando a gente está lidando, né, está tocando o corpo de um cliente, está orientando o cliente, né, saber como esse corpo funciona, né, como ele se relaciona, né, é importante. Então, eu quis fazer essa observação, porque é um módulo importante da formação em si, né, já que a gente está falando sobre o golfe como a possibilidade de receber sessão, mas também de se tornar um golfista no futuro, né? E também, Tárika, do cliente. Eu mostro muito o esqueleto para o meu cliente, para ele entender o próprio corpo. Entendeu? Como é que eu sou feita aqui dentro? Então, o Rolf é um trabalho de muita curiosidade. Né? A gente vai pensando junto sobre as questões de cada um. Né? Então, eu acho que isso já começa a falar. Não é um trabalho padronizado que quer consertar, que quer arrumar um joelho, que quer arrumar uma cabeça, mas é um trabalho que vai estudando como aquela pessoa, porque é individual, está fazendo aquela dor na cabeça, ou dor no pescoço, ou dor no ombro. Qual é o suporte que está faltando, por onde não está indo? Por isso que a gente faz esse trabalho todo que a Aida Rolf deixou, porque, gente, vai acontecendo, esse corpo ele começa a conectar melhor, ele começa a funcionar melhor. Por isso que eu falei logo no começo, né? Ele dá uma possibilidade de mudança, de abertura na vida, que é física, não é mais mental. Entendeu? Eu acho muito legal. Uma das belezas que eu escutei de vocês, Rolfista, também é uma fala da Rolfing, que o propósito do Rolfing é desenvolver o potencial humano, né? E a partir desse lugar a gente se torna menos refém, né, do que está fora da gente, né? Médicos, não que não seja importante, é extremamente importante, mas a partir desse lugar a gente tem essa inteligência do corpo, sabe? Dizer não para algumas coisas, dizer sim para outras, como se relacionar com o próprio corpo. Isso me vem muito. Eu vivi uma transformação não só com os sessões do Rolfing, né, mas há muitos anos atrás, com a prática de yoga, e escutando, né? Conforme eu ia praticando yoga, naturalmente eu comecei a tomar decisões mais inteligentes e saudáveis para o meu próprio corpo. Então não era algo que era imposto. Alguém falava, você tem que parar de fazer isso porque isso não é saudável. O corpo, naturalmente, ele foi para esse lugar mais de vida,
de saúde, né? Eu tenho relatos de muitos amigos, eu pratico yoga desde os meus 15 anos, que deixaram de beber álcool, que eram alcoólatras e deixaram de beber álcool, ou até mesmo consumir drogas, a partir do momento que começou a fazer uma prática de yoga e ter contato com o próprio corpo, a respeitar esse próprio corpo como um templo, né, como um santuário, e isso traz uma transformação. Eu penso que o Rolfing também, né? Vocês já viram alguma transformação? Porque geralmente as pessoas, elas vão procurar, né? Então, vamos falar um pouquinho. Tem as sessões, né? Tem um protocolo de sessões de Rolfing, né? Então, para quem nunca ouviu falar, nunca teve contato, nunca teve experiência com nada, né? Então, você pode ter uma experiência com Rolfing via sessão. Agora em São Paulo, em breve nas outras cidades vão ter também Wolf Movimento, a Roberta e a Eliane vai falar o que é essas aulas de 1h30. O workshop é a arte do Rolfing, né? Então tem uma série de coisas que os professores e os rolfistas aqui do Brasil estão começando a trazer para poder compartilhar cada vez mais dessa arte, né, de viver com vocês. Mas a minha pergunta também em algum momento vocês viram esse tipo de transformação acontecendo com as pessoas a partir do trabalho do Rolfing? Olha, eu atendo há 15 anos, eu tenho 25, então faz pouco tempo, né? Eu atendo o Rolfing há 10 anos. Me formei em 2014, há 10 anos. Esse ano vai fazer 10 anos que eu me formei. Ao longo desses anos, eu vi várias transformações. Transformações de atitude, né? Pessoas que não conseguiam o que vocês trouxeram agora, que não conseguiam se posicionar, elas se conectaram com elas, né? E isso veio para frente, a fala, o posicionamento, a expressão corporal, as resoluções da vida. Às vezes a pessoa estava numa relação difícil, tóxica e não conseguia tomar partido. Então, quando a pessoa toma propriedade do próprio corpo, da sua essência, automaticamente algumas coisas vêm para frente, né? Se você precisa resolver, pode ser que nesse processo você acaba se conectando com você e tendo mais atitude para resolver as coisas, que entra nesse lugar da postura que a gente está falando o tempo todo, né? Uma postura, abrir um peito que abre é uma atitude que muda. Não dá para você ter um peito organizado, uma coluna alinhada. Eu vou anotar, gente. Eu tenho que anotar isso. Está Você sumindo. pensou agora. Voltou. O corpo teve essa transformação que vem de dentro para fora, automaticamente virão outras mudanças. Eu percebo que as pessoas mudam o óculos. Eu enxergo tudo assim, eu vou enxergar tudo assado. E a gente fala muito da cebola, né? A cebola ela tem várias camadas. E com as sessões, você vai abrindo. Algumas pessoas, não são todas, porque tem gente que entra com uma camada fechada, e se ela não estiver preparada no momento certo, pode ser que tenha menos transformações, né? Acho impossível não mudar nada. Um fio de cabelo vai mudar. Mas a cebola, quanto mais... Imagine que você é uma cebola e cada sessão que você recebe, essa camada vai trocando. Então, assim, se você passa por um primeiro processo com 15 sessões, pode ser que você se desprenda de 15 camadas ou de 3 camadas, mas algumas camadas com certeza se vão. E aí o que fica? A sua transparência, a sua essência, a sua conexão com você. E a partir do momento que você consegue se conectar com você, muitas mudanças ocorrerão, né? Então, eu vejo os processos mais ou menos por aí. Isso sou eu, Roberta Toledo, falando, gente. Roberta, muito bonita essa frase. Aqui,
entrou nas minhas anotações. Um peito que abre é uma atitude que muda? Sim, É isso? sim. Observa. É só a gente observar. No Rolf a gente faz um trabalho que chama leitura corporal, né? A gente vai lendo como a pessoa se organiza e dentro dessa leitura a gente não fala, você tem o peito aberto, então isso, seu pé é assim. É uma leitura feita com muita delicadeza, gentilezas e sutilezas, para que a pessoa só perceba como ela se organiza. Então, dentro disso, né, você faz uma primeira leitura e depois, quando você for fazer a segunda leitura, você vai perceber que algumas camadas mudaram ou se transformaram, né? É por aí, gente. Ai, que gostoso. Posso É muito falar? gostoso escutar sobre. Eu tenho um pouquinho mais de anos que eu vou em Rolfing, né? Esse ano faz 20 anos Nossa. que eu me formei, né? E assim, eu me apaixonei pelo Rolfing, virou uma profissão para mim. Até estudei algumas outras técnicas depois, mas eu uso elas com o Rolfing, com os princípios do Rolfing dentro do Rolfing, né? E eu vi muitos processos de transformação. Até eu achei que você estava brincando, porque assim, cada ficha que eu te trago, eu vi a transformação. E sempre checo antes e depois o que mudou. E toda vez eu faço isso. O que mudou no corpo, o que mudou na pessoa. E eu me lembrei muito de uma cliente que veio aqui por um tempo e que ela me passou uma lista de questões que ela queria mudar na vida dela. E a última falou, também tem meu marido, quero me separar. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos botar o teu marido de espera, dá um tempo aqui, e vamos tentar resolver você. Depois a gente conversa com ele, tudo bem? Tudo bem, a gente fez um processo lindamente. Desse processo foi muito bonito, porque eu me lembro que ela era uma alta executiva, assim, trabalhava enlouquecidamente, aprendeu a pôr limite no sócio, foi um trabalho, assim, muito bonito, né? E ela chegava para mim e falava, ai, tem que ir para o Rio de Janeiro, você acredita? Ver aquele povo feio? Eu falei, como assim, povo feio? Não, porque você anda naquela hora lá de Copacabana, só tem lixo, só tem... Mas, gente, como é que você está olhando para o lixo? Tem coisa tão bonita para olhar. E essa menina, um dia ela chegou para mim e falou, Ilana, olha que diferença aí. Sabe o que eu descobri? Que se você pega uma folhinha na árvore com cada dedo e começa a andar com esses dedos tocando, depois esse, a folhinha, depois esse, o pé vai mexendo. Eu já tinha mostrado para ela que eu tinha pesquisado uma coisa, e eu começo a pisar mais com o dedinho, que ela tinha dificuldade de pisar com o dedinho, quando eu chego com a folhinha aqui. Então, hoje em dia, eu cato uma folhinha na árvore e eu vou... Gente, era outro ser humano falando. Bom, enfim. E aí passou o processo, a gente achou mais uma coisa, então a gente fez mais um combinado. Eu trabalho por projetos, tá? Então tem gente que vai ser 10 ou 15 pessoas e tá ótimo, tem os adolescentes que vêm que tá suficiente, criança, e tem gente que vai ficar um ano e meio comigo. Mas são os que realmente precisam, mas é raro, tá? E aí, as pessoas, essa menina, por acaso, né, ela chegou para mim no final de um segundo processo que a gente terminou ali com tudo. Aí eu peguei a lista inicial e falei, tá, como tá isso? Isso foi bom. Agora vamos falar sobre o seu marido. Ela falou, o que tem meu marido? Eu falei, peraí. Eu peguei o papel, eu falei, você não queria se separar? Eu falei, mas tá aqui. Ah, imagina, você me ensinou aquele negócio de limite, ele respondeu super bem, a gente tá ótimo. Eu falei, Missão porque, na cumprida. verdade, quando eu me trabalho, Sim. sou eu a questão. Gente, eu aprendi, eu não sei de quem veio essa frase, o Zé Augusto Menegatti, que era meu professor, falava. A vida acontece da pele para dentro. Eu não entendo de fato o que você está falando, é o que me toca aqui dentro que eu vou entender. As relações que eu tenho dificuldade, é aqui que eu mexo. Eu não posso mexer no outro. Ah, porque ele, porque ela. Falo, você pode falar à vontade, mas a pessoa não está aqui para tratar. O que você pode mudar para alguma coisa mudar? Qual atitude você pode mudar que vai provocar uma mudança ali? Então, eu começo a ser, não é maquiavélica, mas eu começo a trabalhar com o objetivo que eu consiga um resultado. Eu não vou conseguir resultado em alguém que não está aqui se tratando, né? E aí, quando eu faço as minhas mudanças, gente, os casamentos, vamos falar um minutinho de relações, normalmente, na grande maioria, eles tiveram um grande motivo para se aproximar. Sim. Isso se perde na loucura, na postura, no desequilíbrio. Mas, gente, resgata ali e tenta manter um lugar aqui coerente com o que você quer dali. E não porque se torna. Deus me livre, os casamentos, quando eles acabam, gente, podem ser desastrosos, né? Então, assim, como é que não chegar nesse ponto? Até para terminar uma relação, como é que tá inteiro? Né? Ter certeza que fez de tudo para tudo estar inteiro. Quem não quis ficar inteiro, ok, mas é fácil. Né? Então, eu tive
muitos processos com muitas mudanças. Aqui é o que mais eu posso falar é que o Rolfing gera mudanças. Ai, que lindo. Uma coisa também importante, né, para quem nunca teve contato com o Rolfing, né, então quais são as possibilidades, né? Sessões, então você pode procurar um rolfista, né, na Associação Brasileira do Rolfing, aqui pelo Instagram você consegue acessar o site, encontrar, né, todos os rolfistas profissionais que podem atender, inclusive na sua cidade. Agora, dia 14 e 15, nós teremos em São Paulo o workshop A Arte do Rolfing, com a professora Paula e a professora Ieda, né? Então, é uma oportunidade também, mesmo que você não sabe o que que é, não é fisioterapeuta, não é professor de yoga, né? Não, né? Vem, né? Porque quer falar um pouquinho, Roberta, sobre a arte do Rolfing? A Arte do Rolf é um projeto da escola para levar o conhecimento do Rolf para as pessoas, para que elas experimentem o Rolf em movimento, né, através desses workshops, para ter uma experiência, né? Porque todo mundo conhece muito o Rolf estrutural. E as pessoas falam, né? No Brasil, sim, a nossa formação ela é dupla. Você forma em Rolf estrutural e você forma-se em Rolf movimento. O Brasil é o único país que tem as duas formações juntas, né? Então, esse projeto do Rolf, da arte do Rolfing, é um projeto para que vocês tenham acesso ao nosso trabalho, né? A vivenciar, experimentar, né? E se interessar. E eu tenho certeza que vocês vão amar fazer, né? E eu também queria convidar vocês, vai ter a turma da Unidade 3, que é o último ano do Rolf, eles vão fazer a formatura deles. Então, cada aluno precisa dar uma aula de Rolf Movement para quem quiser participar. Então, se você entrar, né, lá no... Eu acredito que no Instagram tenha lá o convite para que vocês acessem e venham participar. São 9 alunos, então serão 9 aulas de cada sessão de movimento, né? Bem gostosa, é gratuito, mas você precisa se inscrever para conhecer. Gente, tá bom? Eu quero também, eu quero me Vem inscrever cá, agora. vem tem cá. mais uma coisa muito legal que a gente tem, né? No Rolfing, a gente sabe que é uma formação muito custosa, né? Então, as sessões podem vir a ser muito custosas. Mas para quem não pode, ou conhece gente que precisaria, que se beneficiaria, a gente tem, dentro da associação, o Núcleo de Atendimento, Pesquisa e Educação em Rolfing, que chama NAPER. E a gente tem tem preço, se eu não me engano, de R$ 150 a sessão. E quem não pode pagar isso, passa por uma assistente social e paga o que pode. Então, assim, é um mito que não dá para fazer Rolfing, tá? E tem mais uma questão. Tá tudo em São Paulo? Não. A gente tem 250 rolfistas na América do Sul, a maioria no Brasil, mas a gente tem uns 90, eu vou chutar, em São Paulo. O resto não está em São Paulo. Porém, se você não tem rolfista na tua cidade, faz Rolfing online. Você vai falar, o quê? Vocês são loucos? Gente, graças à pandemia, a gente aproveitou muito a pandemia, né? Eu me lembro, primeira coisa, eu preciso falar isso, que é minha paixão do Rolfing, né? Porque essa comunidade, ela é muito bacana, é muito gostoso estar entre os rolfistas, né? E os professores, eles cuidaram dos associados durante 4 meses, logo no primeiro dia da pandemia, tá? 3 vezes por semana a gente se encontrava, fazia aula, supervisão, e a gente foi desenvolvendo um jeito de atender online. Então hoje eu tenho muitas pessoas que por conta das lives e tudo me procuram, falei, Lana, você me atende? Eu falei, mas tudo bem se é online? Não tem problema, você vai entregar o que você faz? Eu entrego o que eu faço, eu entrego a mesma coisa, e eu não toco. Então tem um trabalho de autotoque, tem o trabalho de movimento, de consciência, ainda é Rolfing. Então assim, para as pessoas não desistirem, nem por preço, né? Até porque cada terapeuta tem também seu jeito de atender. Eu nunca deixei de atender ninguém. Também a gente combina trocas, né? Vamos ver o que a gente troca. Mas dá para fazer, então dá para experimentar, porque ninguém se joga no Rolfing. Você vai experimentar o terapeuta e a técnica. Se gostou da técnica, não gostou do terapeuta, troca de terapeuta. Fala, olha, eu já fiz as 3 sessões com a Ilana. Vai fazer a 4ª com outra pessoa, não tem problema. Mas assim, precisa ter a experimentação.
Não pode ficar uma coisa teórica, entendeu? Então experimenta, vai no Naper, vai nessas... Tem também aluno de sala de aula de vez em quando, não é, Rô? Sim. A gente tem uma turma de 9, deve ter tido 2 ou 3 alunos, 2 alunos por... Desculpa, cliente de sala de aula, tô falando bobagem. Tem também o cliente de sala de Tem aula que paga... cliente de sala que paga menos, né, que São vai 2 passar por todo o por... processo de eu acho formação da exato. unidade 3, né? Então, sempre tem, né? Então, assim, entre em contato com quem você conhecer e vai atrás. Tem jeito e vale muito a pena. Então, experimenta o Rolf. Vai nessas workshops que é vivencial. Teve gente aqui que eu vi que já participou, né? Que são clientes, gente, não é só aluno, é para todo mundo, tá? E tem só uma coisa, uma pessoa aqui, a Carol perguntou se tem Rolf na água. Não tem Rolf na água. O que você deve ter visto foi uma outra coisa. Eu mesmo aplico o Atsu, que é na água, mas não é Rolf. E a gente tem o Igor Sim, de Manaus, de Manaus. que trabalha o Rolf. Também. E ele trabalha o Rolf com os botos. E o Igor faz uma coisa muito impressionante. Então, eu vou fazer uma propaganda, porque é maravilhoso, né? Ele faz yoga e Rolfing com pacientes neurológicos. E ele coloca eles dentro da água, ele manipula na água. Então, talvez você tenha visto isso. Uma manipulação, que eu me lembro as cenas do Fantástico, do não sei onde, dentro da água é manipulação de Rolfing. Mas não é o padrão, é só ele que faz isso. O padrão do Rolfing é na maca e no seco. Tá bom. Não que não dê para pensar, mas enfim. Naper, esse é o nome. Então tem uma pergunta aqui, Naper, esse é o nome? Sim, Naper, esse é o nome. E a Roberta falou uma coisa que é interessante, que é o diferencial da ABR. Qual é o diferencial da ABR, né? Então, é algo que eu escutei também a professora Lael falando uma vez, né? Só no Brasil eles dão o Rolf em movimento também, né? Então tem uma formação que ela tem um grande diferencial, né? Os Integrado, né? professores também é integrado, né? Então assim são professores internacionais também, né? São pessoas que estudam muito, né? Muito, Comprometidas muito. Não dá e para se não estudar. trabalham, né? E assim, com relação a valor, né? O que é caro, né? Então depende, né? Quando é um investimento em você, né? E eu costumo dizer, quando a pessoa tem essa primeira experiência com o Wolf via ou sessão, ou participando de um workshop, ou de um Wolf movimento, e se internamente essa pessoa decide que é isso que ela quer, as forças da vida se movem a favor, né? É o lugar da confiança, é de confiar, né? Que vai, né? Então nós temos aí excelentes professores, né? Tem a BR aí cheia de projetos lindos que estão aí cada vez mais florescendo, né? Então o meu convite para vocês é fiquem antenados aqui com a programação da ABR. Nós estamos chegando no final dessa live, né? Turmas para o Rio de Janeiro, né? Ilana, você quer falar sobre isso? Então, gente, juntando um grupo de 14 pessoas, a gente faz em qualquer lugar do país, tá? Tem professores, a gente manda uma equipe, a gente monta, tá bom? Só montar. Mas não tem previsão ainda. Precisa realmente ter gente. Se você tiver gente, ajuda que a gente monta, tá bom? E deixa eu só colocar uma coisa, Tárika. O que mais eu entendo que a pessoa encontra aqui são coisas diferentes e novas para acrescentar o que ela já faz, tá? O Rolf não é para uma pessoa que está com dor no pé e que já no fisioterapia resolve. Não, isso é do fisioterapeuta. Né? A gente é complementar. Normalmente aparece aqui quem já tentou muitas linhas e não encontrou, porque são pessoas mais complexas. Né? Então, normalmente não é uma pessoa muito simples que vai estar com a gente até agora ouvindo isso. Desculpa, gente, quem está aqui, mas normalmente são pessoas mais complexas, que têm mais questões. E aí, o Rolfing traz novas informações, né? Até porque a gente vai estudar em cima do conhecimento que o terapeuta adquiriu aquela pessoa. Então, eu não vou só falar do que eu sei, eu vou olhar e vou construir junto com essa pessoa, junto com o que eu sei, um caminho, tá? Então, isso eu acho que é muito importante. É o que eu mais percebo aqui. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso, nunca tinha ouvido, porque tem coisa para acrescentar. Igual o Sérgio ali, que passou por 4 processos e falou, meu, ainda, coisa nova, não estou acreditando.
tá? É porque é isso, a pessoa vai mudando, é lógico que minha maneira de ver a pessoa muda, tá? Com certeza. E uma coisa importante, né? Eu converso muito com as minhas turmas aqui em São Paulo de SE, é a conexão que a gente faz com as pessoas, né? Hoje, uma das coisas, né, do sofrimento é a solidão, né? Às vezes a gente pensa que as redes sociais, né, não sei o quê, tararara, mas isso mascara também uma questão muito forte da solidão. Então, quando você está estudando algo, você está participando de algo, você começa a sintonizar, vibrar em energias com pessoas que têm a mesma, que estão pensando a mesma coisa que você, que estão vivendo transformações, né? Então, eu imagino assim que se tornar um aluno de Rolfing é também fazer novas amizades, né? Ter novas conexões, né? Não só uma amizade com você mesmo, mas também com pessoas, né? Que estão falando a mesma língua, que estão olhando para a mesma direção, que têm os mesmos interesses, né? Quantas e quantas pessoas estão, né? E tem casos de morte cada vez mais por conta da solidão. Sim, aumentou, né? Aumentou, né? Depois da pandemia aumentou muito. O Rolf, a sensação que eu tenho quando eu encontro as minhas amigas da formação de Rolf, que ficaram amigas para a vida, e teve um dia que nós todas falamos juntas, ai, até que enfim a gente encontrou a nossa tribo, né? A nossa turma, porque a gente fala a mesma língua, a gente se relaciona de um jeito gostoso. Então, a comunidade do Rolf é realmente uma comunidade. E essa comunidade, para muitos, assim, vira uma comunidade para a vida. As minhas amigas da formação, nós fizemos a formação e o avançado juntas, elas são amigas da vida, né? E ficaram. Assim, nós somos coladas, próximas. Então, o Rolf, ele é uma comunidade. É a comunidade do Rolf. É lindo de ver isso. Eu adoro falar da comunidade. Nossa. Agora a gente pode fechar, né? Fechando com chave de ouro, né? Sim, sim. E eu quero, assim, dizer que eu me sinto muito feliz e muito honrada de poder estar aqui nessa conversa com vocês duas, né? Tá entrando aqui pela ABR também para iniciar essa conversa, esse diálogo, né? Me vem um lugar assim de muito respeito, de muito amor, né? Eu sinto muito amor, na verdade, né? E aí? Eu queria te Linda. agradecer, Tárika, mas porque você não é rolfista, vai se tornar um dia, mas você vibra nessa linha, por isso que você está o tempo inteiro Ai, da Rolf anda mesmo. Ai, da Rolf tá aí do seu lado, Tárika. É um encontro, é curioso, né? Porque desde o primeiro dia, assim, você vibrou nessa lógica do pensar, né? Porque é uma filosofia mesmo, é um jeito de pensar o ser humano. Então são pessoas que acabam tendo muito o que trocar mesmo, né? Acho que as pessoas todas, nossos clientes, fazem parte disso, né? Começa a ter uma linguagem diferente. Às vezes eles vêm aqui, não, eu preciso conversar um pouco, porque ninguém fala essa língua, né? Mas eu acho que cada vez mais as pessoas vão estar acessando. Por isso que a gente está fazendo essa imersão na arte do Rolfing, de todas as maneiras, para isso começar a chegar mais nas pessoas. E logo, logo vai ter também uma live sobre fáscia com a Ângela e com o Fernando, né? A Ângela e o Fernando. Com Dia a 26, Roberta. dia 26 de fevereiro, não é? Dia Muito 26 de fevereiro, gente, bota na agenda aí, ó, calendário agora, não esqueça, com a Roberta, Ângela e o Fernando, essa já tá... Então tem várias coisas acontecendo. Dia 15 agora vai ter a arte do Rolf com a Paula Matoli e Caeda Bocaleto, né? Dia 26 a live e dia 20 do 2 e 21 do 2 terão essas aulas com os alunos da unidade 3, né? Dia 20 do 2 vai ser das 9 da manhã às 16h30 e dia 21 do 2 vai ser das 9 às 12 horas. E eu quero agradecer vocês, porque, olha, eu sempre fui uma pessoa zero das lives. Zero. Ai, Roberta, vamos fazer uma live? Não vou fazer, não vou falar. Eu tô aqui por vocês e pela nossa comunidade, para a gente divulgar.
E me sinto muito bem. Às vezes eu falo, meu Deus, a Tarek, a Ilana, ela vem, elas com essas benditas lives. Mas A tô gente dentro. planejou essa ontem à Ontem noite. à noite, mas tô dentro, vamos lá, eu vou melhorando cada dia mais, né? Mas não é uma coisa que é fácil para mim, não, viu? Sonho Muito realizado, obrigada. hein? Ó, E a tá Lúcia só Melinho também vai chuva, estar com a gente. gente Super nessa animado. live. A Ângela escreveu aqui que é a professora Lúcia também, então a professora Ângela, o Fernando e a Lúcia, né, nessa live junto com a Roberta também. Tá. Vamos, olha, o importante não é só a face, é o que a gente faz com ela. Gente, tem muita informação. Vem ouvir, tem muita Muito informação. interessante. Tá Gente, bom? muito Obrigada a obrigada. todo mundo que está Boa noite assistindo. para vocês. Um beijo. Um Obrigada, beijo. gente. Até mais. Até mais.